O clima de Natal já chegou na programação da TV UESB. Boas festas! Convidamos para o nosso concerto de Natal, dia 20 de dezembro, às 5 da tarde. Elomar fará peças clássicas do seu cancioneiro e convida a camerata. Concerto de Santo Reis, na longa ausência. Gabriela Almeida, violoncelo. João Liberato, flauta. João Omar de Carvalho Melo, violão. Participação do quarteto Lua Nova, Cláudia Cavalcante, Judácio Santos, Ítalo Silva e Thaís Carvalho. Informações 779-9925-5390. Apoio Cultural TV UESB. Acervo digital das obras de Glauber Rocha será instalado no Museu de Arte Moderna em Salvador. Mais 2 óbitos por coronavírus foram confirmados em Vitória da Conquista. Taxa de ocupação de leitos está em 81,4%. Violência contra mulheres ainda é pouco combatida em ambientes de trabalho. E mais, Dezembro Verde alerta sobre maus tratos e abandono de animais. Hoje é segunda-feira, 14 de dezembro. O UESB Notícias começa agora. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao UESB Notícias. Aqui é informação, formação e conhecimento. Um acervo digital do cineasta conquistense Glauber Rocha, chamado Glauber Digital, será instalado no Museu de Arte Moderna em Salvador. O objetivo é permitir o acesso público para as obras do artista como forma de preservação da memória histórica e cultural dele. O templo Glauber Rocha tem mais de 50 mil itens, entre eles projetos, desenhos, fotografias, cartas, além de todos os filmes do cineasta. O espaço terá a curadoria da sua filha, Paloma Rocha. Tense Glauber Rocha ganha mais um importante espaço em nosso estado. O Templo Glauber Digital será instalado no Museu de Arte Moderna da Bahia, em Salvador. A novidade foi anunciada pela secretária estadual da Cultura na sede da Diretoria de Audiovisual, DIMAS, da Fundação Cultural do Estado da Bahia. Esse foi o primeiro momento que nós vivemos hoje, aqui na DIMAS. O segundo momento será a implantação de um portal digital no MAN, com equipamentos apropriados, cartazes, exposições. A plataforma Templo Glauber Digital vai ser instalada sob a curadoria da filha do cineasta, Paloma Rocha. O acervo digital vai permitir que o público e fãs tenham acesso às obras do pai do cinema novo. A proposta justamente é trazer para a Bahia, que é o lugar de origem dele e que não é à toa, é quem está acolhendo o final desse processo, que é o acesso, porque não adianta você fazer tudo isso se as pessoas não conseguem ter acesso, e cumprir a verdadeira vocação da obra do Glauber, que é o acesso público. Então, isso faz parte de uma política pública que o governo da Bahia está investindo na restauração, na preservação da memória, conforme todo mundo falou aqui. Mais de 50 mil itens do acervo digitalizado de Glauber Rocha, além da câmera do cineasta, o punhal utilizado no filme Terra em Transe e a espada do filme A Idade da Terra vão poder ser vistos pelo público. Glauber Rocha nasceu aqui em Vitória da Conquista em 1939 e é um dos cineastas brasileiros mais celebrados da história. Ele morreu em 1981, no Rio de Janeiro. E o Glauber, para além de memória, ele é uma memória viva. Ele é uma memória atual. Os filmes dele dialogam com as ruas no Brasil hoje. É a memória viva e imortalizada de Glauber Rocha. O dólar deve fechar o ano em R$ 5,36. Esse cenário de incerteza econômica pode piorar por causa do aumento de casos confirmados de infectados pelo novo coronavírus no país. Na reportagem, o especialista em economia fala dos impactos da oscilação apresentada pela moeda norte-americana. Ele tem influência direta no preço da matéria-prima do produto que é preferência nacional, o pão nosso de cada dia. Prefiro mais o pãozinho caseiro, né? O tradicional do dia a dia. E algumas coisinhas, alguns guloseimas sobre o trigo.
que eu adoro o trigo. E também pode influenciar diretamente no preço do combustível que abastecemos nossos veículos todos os dias. Estes dois produtos diferentes têm algo em comum: a influência do preço do dólar. E a queda registrada nesse segundo semestre pode significar baixa nos preços destes produtos pelas próximas semanas. Apesar da oscilação que tem apresentado nos últimos dias, o dólar deve fechar o ano de 2020 em R$ 5,20, apresentando uma queda de 5,62% durante todo o ano, segundo especialistas. E o mercado financeiro cogita que para o ano de 2021 a moeda fique na casa dos R$ 5,00. Para este economista, apesar das previsões do mercado, é preciso entender o cenário atual de incerteza econômica em virtude da pandemia e outros efeitos para observar a queda. Mas o impacto maior pode ser sentido na indústria. Então tem efeitos positivos e efeitos negativos. O dólar alto, ele pode aumentar a inflação internamente, porque muitos dos nossos produtos são importados, mas ele acaba melhorando a indústria, né? Porque o dólar alto ele incentiva a indústria a exportar, né? Então esse movimento de alta no dólar em 2019 e 2020, ele impactou positivamente a indústria brasileira, né? Que buscou melhorar o seu processo de produção para exportação, né? Então, a gente chama de câmbio de equilíbrio, nós economistas chamamos de câmbio de equilíbrio. A gente entende que é preciso ter um equilíbrio entre o câmbio, que não prejudique tanto o mercado interno, mas que também melhore a relação com a indústria. Mas, afinal, os impactos provocados pelo dólar podem ser considerados positivos ou negativos para a nossa economia? Então, é preciso a gente analisar como, a partir de janeiro, a partir da posse do novo governo nos Estados Unidos, como será essa relação Brasil-Estados Unidos, né? Destacar também, foi muito importante a sua pergunta, destacar também o papel da China, né? O governo chinês está cada vez mais sendo atacado pelo governo brasileiro e está desviando as suas compras, né? Mês passado nós tivemos a China, que sempre compra soja do Brasil, a China foi comprar soja da Tanzânia, né? Então isso é menos dólar no Brasil, menos renda, menos trabalho, menos emprego no Brasil. Então essa geopolítica internacional, ela precisa ser reavaliada a partir de 2021 e ver como é que o Brasil vai se comportar com o nosso principal parceiro comercial, que é a China, e o segundo parceiro comercial nosso, que é os Estados Unidos. E para o consumidor, fica a expectativa de preços melhores nas próximas semanas. Com certeza, a expectativa a gente tem sempre de baixar, né? Porque o aumento, esse a gente já nem espera mais que ele aconteça, que ele já vem já normalmente. Hoje a gente espera sempre estar baixando mais um pouquinho para a gente estar consumindo mais. Pandemia do coronavírus. Mais 2 óbitos foram confirmados nas últimas 24 horas em Vitória da Conquista. A taxa de ocupação de leitos de UTI na cidade está em 81,4%, segundo a Secretaria Municipal de Saúde. Vamos aqui para o telão ver os dados. 48.996 casos notificados, 12.681 confirmados. Você está vendo que esses casos, a Secretaria Municipal de Saúde não disponibilizou as informações sobre os casos confirmados por laboratório e os casos confirmados por testes rápidos. Então, a gente não atualizou para vocês hoje. Casos descartados, 13.938. Recuperados, 11.691. Óbitos, interessante aqui, 210 óbitos, segundo a Secretaria Municipal de Saúde. Mas a Secretaria Estadual de Saúde diz que em Vitória da Conquista, até hoje, ocorreram 218 óbitos. Taxa de ocupação de leitos, 70 leitos de UTI, 81,4% ocupados. A Secretaria de Saúde do Estado diz que os leitos de UTI em Vitória da Conquista estão em 83% deles ocupados. Leitos clínicos, 83 leitos, 38,6% ocupados. Agora, um outro problema sério. Atos de violência contra a mulher ocorrem todos os dias e pode acontecer também no ambiente de trabalho. Uma violência que nem sempre é fácil detectar. Elas são maioria no mercado de trabalho.
Nas últimas 8 décadas, as mulheres vêm aos poucos conquistando espaços em escritórios, salas de aula e em ambientes diversos onde o público masculino imperava. E junto com as conquistas visíveis, elas têm firmado seu valor. Mas mostrar competência, superar baixos salários, não são as únicas barreiras das mulheres. E a gente sabe que a luta não é de hoje. As dificuldades e superações das mulheres vêm de longa data. E recentemente um assunto veio à tona. 76% das mulheres já sofreram algum tipo de violência no trabalho, segundo informações do Instituto Patrícia Galvão. Uma violência que nem sempre é fácil de detectar. Mas como proceder quando se é vítima desse mal? A primeira situação é denunciar. Se isso ocorreu na seara da administração pública, que seja aberto um processo administrativo, uma sindicância que será investigado e será dada uma resposta administrativamente. Pode ser uma advertência e pode ser até a pena, né, de exoneração do cargo, do emprego ou da função que essa pessoa exerce. Se o fato também for crime, isso deve ser levado a uma delegacia. E tem a possibilidade também de pedir danos morais e danos possivelmente materiais também. Se em decorrência dessa violência a mulher precisou tomar medicamento, procurar médico, psicólogo, psiquiatra, ela pode ser ressarcida desse valor. Ou até um outro exemplo, se ela precisa, por conta dessa violência, a situação é tão insustentável que ela tem que sair do seu trabalho. Então, cabe uma indenização em relação a isso. E quais são as consequências para quem pratica a violência contra a mulher no trabalho? Na administração pública pode haver uma investigação, uma sindicância, um processo administrativo que pode também ter penas. E no direito do trabalho, situações como essas contra a mulher, e aí a pesquisa, como eu falei, citou, né, agressões físicas, assédio moral, assédio sexual e até o estupro, que é um crime hediondo, isso pode configurar também uma causa de dispensa, né, por justa causa. A pessoa ela pode perder aquele emprego por justa causa, além de todas as outras consequências que eu citei, como a consequência criminal e a necessidade ou a condenação de ressarcimento em danos morais e danos materiais. É possível identificar com facilidade quando a mulher está sendo vítima de violência no ambiente de trabalho? Na nossa sociedade machista e patriarcal, infelizmente, são condutas tão naturalizadas que a vítima ela não consegue perceber que isso é crime e que isso é violência e que toca não só o direito penal, como eu falei aqui, mas consequência de outros ramos do direito. As mulheres, que são majoritariamente vítimas desses tipos, né, de agressão, ela consegue identificar que ela está sofrendo uma agressão, que há uma violação de direito seu, mas muitas vezes há um silenciamento imposto a essas mulheres. Eu coloco imposto aqui entre aspas, porque não é uma imposição, obviamente, da lei, mas uma imposição de todo o contexto, que apenas 34% dos casos denunciados aos gestores, a empresa ouviu o relato da vítima. Então, a nossa sociedade machista, muitas vezes, ela tira o crédito da fala da mulher. E, além disso, não há meios, e aí eu falo tanto na iniciativa privada como na iniciativa pública, de investigação, de punição desse tipo de ação. E por que ainda é difícil denunciar? Em alguns momentos, a mulher não consegue identificar que ela é vítima, porque é tão naturalizado, e quando ela consegue, há toda uma dificuldade para que a punição seja efetivada. E aí um outro ponto que eu queria destacar, que é muito triste, é a revitimização. Então, muitas vezes, quando as mulheres denunciam, essa mulher ela passa a ser, no ambiente de trabalho, culpabilizada pela agressão que sofreu. Então, a pergunta ela sofreu esse tipo de violência, olha a roupa que ela usa. Isso é muito grave, porque quando você culpa a mulher, você está absolvendo o agressor. E isso é mais uma expressão da nossa sociedade machista. Uma vez vítima, quais as providências tomar? Procurar um profissional ou uma profissional do direito,
pode ser um advogado, defensoria pública, por exemplo, para que esse profissional faça análise, né, do contorno dos casos, porque, por exemplo, se for na iniciativa privada, o encaminhamento é um, se for na iniciativa pública, o encaminhamento é outro, e sempre que tocar a seara criminal, é procurar uma delegacia. O silêncio mata, é importante e necessário denunciar. Sol em Vitória da Conquista e céu nublado em algumas cidades da região. Veja na previsão do tempo. Segunda-feira ensolarada em Vitória da Conquista e na parte da tarde o sol ficará entre nuvens. A mínima registrada de 16 graus e a máxima de 29 graus. Na terça-feira o tempo ficará parcialmente nublado, com a mínima de 17 graus e a máxima de 29 graus. Vamos conferir agora como fica o tempo e a temperatura para outras cidades da região. Dia nublado na cidade de Anagé e predomínio de sol durante a tarde. Por lá, os termômetros variam entre 16 e 32 graus. Em Itapetinga, o tempo segue parcialmente nublado. A menor temperatura é de 20 graus e a maior de 33 graus. Em Jequié, predomínio de sol e as temperaturas por lá continuam altas. Os termômetros registram a mínima de 19 graus e a máxima de 35 graus. No próximo bloco, o Dezembro Verde alerta sobre maus tratos e abandono de animais. É um instante só, voltamos já. Dengue, chikungunya e zika. O perigo triplicou e a sua responsabilidade também. Os criadouros do mosquito podem estar na sua casa e isso é muito perigoso. Por isso é bom tomar alguns cuidados. Não deixar água acumulada em pneus, manter caixas d'água bem fechadas, evitar o acúmulo de água em garrafas e brinquedos e eliminar os pratinhos de plantas. Todo cuidado é pouco. É bom ficar atento aos sintomas. Se você tiver com febre alta, manchas vermelhas pelo corpo, dor de cabeça ou atrás dos olhos, dores nas articulações, não se automedique. Pode ser perigoso. Procure imediatamente a unidade mais próxima da sua casa. Faça sua parte. Juntos, nós podemos combater o mosquito. Não é porque você gosta ou concorda com a notícia que ela é verdadeira. Espalhar fake news é crime. Pode prejudicar a vida de muitas pessoas. E em tempos de pandemia, divulgar conteúdo falso pode ser fatal. Duvide, pesquise, só aceite notícias de órgãos reconhecidos. Antes de compartilhar qualquer tipo de informação, verifique se ela é verdadeira. Não espalhe terror, não espalhe ódio, não espalhe mentiras. Juntos, com a ciência e a verdade, vamos vencer esta guerra. É a Bahia no combate ao coronavírus. Convidamos para o nosso concerto de Natal, dia 20 de dezembro, às 5 da tarde. Elomar fará peças clássicas do seu cancioneiro e convida a camerata. Concerto de Santo Reis, na longa ausência. Gabriela Almeida, violoncelo. João Liberato, flauta. João Omar de Carvalho Melo, violão. Participação do quarteto Lua Nova, Cláudia Cavalcante, Judácio Santos, Ítalo Silva e Thaís Carvalho. Informações 779-9925-5390. Apoio Cultural TV UESB. O UESB Notícias está de volta e dezembro também é mês de conscientização sobre o abandono de animais. A repórter Cristiane Santana conversou com uma médica veterinária sobre esse assunto.
Estamos no mês de dezembro, que também é lembrado como Dezembro Verde, que é o período da conscientização para evitar o abandono de animais domésticos. E nós vamos conversar mais a respeito do assunto com a médica veterinária Adriana Fernandes, que vai conversar com a gente. Adriana, muito obrigada por aceitar falar conosco aqui do ESB Notícias. Quais são os problemas de saúde que podem sofrer os animais domésticos que são abandonados? Bom, é realmente preocupante, né, o abandono de animais. E uma das principais causas assim que implica no abandono é a procriação exagerada que esses animais na rua acabam tendo, e atropelamentos, as doenças, zoonoses. É muito triste você ver que o animalzinho, enquanto bebê, ele está ali criado de uma forma carinhosa, e muitas vezes o fato de crescer além do esperado é um motivo de ser doado. Então tem muitos fatores que toda família tem que pensar antes, né, botar realmente na ponta do papel para ver se vale a pena você ter um animal de estimação em casa. Há quem diga que uma vez abandonado, o tempo de vida desses animais é encurtado, isso é verdade? Nem sempre. Eu digo assim, se ele está na rua e realmente é atropelado, ele pode morrer na mesma semana do abandono. Mas eles estão mais propícios a pegar doenças. O fato de estar exposto ao tempo, à chuva, ao frio, a pegar uma sarna, a ter contato com um rato e de repente pegar uma leptospirose. Então, realmente, eles podem viver menos. Por outro lado, eles se unem, vivem em bandos, em grupos. É muito comum você ver na rua aquele grupinho de cachorro andando, ou um grupinho de gatos. Eles se formam em bandos assim, de certa forma um acaba protegendo o outro. O mês de dezembro é um mês também onde muitas pessoas costumam presentear, inclusive os animais domésticos, gatos, cachorros, outros também, são, por exemplo, presenteados às crianças. Mas é preciso ter uma consciência de toda a preparação do ambiente para que esse animal ele possa ser recebido com os cuidados devidos. É um ser vivo que precisa de atenção. Você tem que ter muita noção na hora de adquirir, para saber se é um cachorro barulhento, se ele vai crescer, se o ambiente que você vive comporta um ou mais de um, se você mora em casa, se é sítio, se é apartamento. Isso tudo tem que ser levado em consideração. E principalmente com relação às crianças, tem muita criança novinha que não tem noção, machuca o bichinho sem querer, né? Então a gente vê às vezes um paciente que caiu da cama por um descuido porque a criança não sabe lidar com esse animal ainda sozinho, ou mordeu porque acabou brincando, apertou sem querer e o bichinho tem essa resposta de morder por defesa. Então os pais que vão presentear os filhos, eles têm que pensar, ele vai viver em média 10 anos ou mais, dependendo da raça, né? Então, é uma coisa que você está adquirindo aqui hoje, sabendo que vai depender de você por no mínimo 10 anos. E voltando à questão do abandono, é importante também ressaltar que abandonar animal doméstico é crime hoje. É crime. É uma vida, é um ser vivo como outro qualquer. Então, uma vez que você está adquirindo, você está aceitando a responsabilidade sobre aquele ser. Não deve ser abandonado. Então, tem que pensar muito, saber se vai ter condições de criar, ou até mesmo a pessoa que resgata um da rua. Se você está resgatando, você tem que entender que você, a partir daquele momento, também é responsável por essa vida. Tá certo, Adriana, muito obrigada por seus esclarecimentos. Voltamos ao estúdio. Entre você também nessa campanha, diga não aos maus tratos e abandono de animais. Denuncie. Olha só, o curta-metragem Comércio de Água Virtual, uma análise de insumo-produto para a Bahia, foi o vencedor do Festival Internacional de Curtas. A poesia foi utilizada para retratar do ponto de vista das relações econômicas a escassez de um recurso natural tão importante para a região. A atividade é comum nos dias atuais. O curso remoto ou de forma virtual ganhou espaço com a pandemia. E foi em um desses eventos que pesquisadores de diversas partes do Brasil se conheceram. A atividade foi promovida pela disciplina Modelos Aplicados de Equilíbrio Geral 1, do Programa de Pós-Graduação em Economia da FEA USP,
E durante um festival que analisou os produtos das pesquisas, um curta-metragem saiu vencedor. O primeiro Festival Internacional de Curtas-Metragens de Insumo-Produto, Curta-Léo, promovido pelo Núcleo de Economia Regional e Urbana da USP, busca incentivar os pesquisadores a divulgar os seus estudos de forma mais popular. E um vídeo produzido por pesquisadores faz esse trabalho com maestria. E esses pesquisadores, inclusive, têm vários representantes das universidades públicas da Bahia. Olga, Carolina, Maíra, Mariane e Henrique produziram um curta-metragem especial. Produto do curso, a obra utiliza a literatura de cordel para falar de comércio de água virtual, uma análise de insumo-produto para a Bahia. Pesquisamos bastante, né? Entramos, aquela história, estamos competindo, nós não entramos no intuito de competir, entramos no intuito de fazer um bom trabalho. E o fruto disso veio naturalmente, né? Realmente a gente empenhou bastante na pesquisa. O grupo, eu acho que a gente passou a se conhecer na disciplina, a gente não se conhece, e de certa forma ocorreu um entrosamento bem interessante. A gente foi ganhando a confiança, cada um no seu espaço e de maneira virtual, né? Muitas reuniões a gente nem via a câmera, basicamente, né? Mas nos dedicamos bastante, aprofundamos bastante no tema, e a Maíra veio dar um toque especial, né? Quando surgiu o tema, quando o grupo decidiu o tema do trabalho, né, e por ser o tema água, e a gente está falando de semiárido na Bahia e tudo mais, e o interessante é que a ideia nem partiu de mim, partiu do Henrique. O Henrique falou assim, por que a gente não faz alguma coisa em cordel? Aí eu comentei ao Henrique, eu já fiz um trabalho parecido, eu acho que dá certo. E aí a gente foi, fizemos o trabalho, pegamos todos os resultados, na hora de construir o vídeo, a gente acabou decidindo fazer o cordel e deu muito certo. Foi uma experiência muito divertida para a gente fazer isso em forma de cordel e acabou ficando muito interessante também. O fato de poder ter concorrido com pesquisadores de diversos lugares do Brasil e até do mundo é um orgulho para essa equipe. Sim, existiam vários vídeos muito bons também. Tinha vários vídeos falando de várias regiões do Brasil, inclusive de outros países que a gente estava concorrendo também. E aí o encantamento surge com a questão do cordel, com um tema muito importante, que é a escassez de água virtual, a escassez de água, né, tratado aí com água virtual, que também cativou o público. E aí o carinho todo especial com cordel, e como a Mariane colocou, a Maíra, né, trabalhando com cordel, e a do Henrique, aí que motivou todas nós a embarcar nisso e trabalhar com isso. Essa turma conseguiu algo que é um desafio da pesquisa científica nos dias atuais: fazer com que o conhecimento chegue ao público de forma simples e clara. Porque por trás daquele cordel tem cálculos muito complexos, né, que é até enfadonho explicar isso com o público que é leigo. É muito cálculo. A primeira parte do curso toda foi para dar um embasamento teórico, para poder fazer os cálculos, ler muito paper, estudar o assunto e depois de conseguir os resultados, traduzir isso em linguagem do povo, né? E a plástica da história que a gente contou, na narrativa em si, ficou muito bonita, porque falava de Nordeste, falava de água que remete à seca, e ainda tem um fundo musical que deixou o vídeo muito bonito, né? E, obviamente, por trás daquilo tem bastante estudo, bastante cálculo, né? Acho que a gente captou o espírito do festival de vídeo, foi por isso que a gente ganhou o prêmio, né? E além do prêmio conquistado, a experiência trouxe algo que esses pesquisadores consideram muito positivo: a interação entre cientistas de diversas áreas e a adaptação aos novos tempos. O Grupo Nereus, que é o grupo de pesquisa da USP, ele tem essa característica de não centralizar só em São Paulo. A ideia é expandir para o conhecimento científico também atingir outras regiões, outros países, outros estudantes. Embora a gente vê a pandemia sempre com um lado ruim, né? Mas esse poderia dizer que foi um lado positivo da pandemia, vamos dizer assim, que é nós termos essa oportunidade de fazer o curso nessas condições, por ser virtual. Parabéns aos envolvidos por essa premiação.
E o ESB Notícias de hoje termina aqui. Você revê os nossos telejornais no YouTube e também pode mandar sugestão para o nosso WhatsApp, 3424-8763. Obrigado pela companhia, ótima semana, até mais.